Glória a Deus. Nessa oportunidade, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Oremos ao Senhor nesse momento. Soberano e eterno Deus, queremos agradecer por esta oportunidade de poder estar aqui cultuando ao nome do Senhor. Agora nós iremos ouvir a Tua palavra. Pedimos ao Senhor, use o Teu servo de uma maneira toda especial, e que nossos corações possam estar abertos, ó Pai, para receber a Tua palavra. É isso que lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pastor Rondinelli. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Oh, glória. Eu quero agradecer a Deus, irmãos, e oferecer culto em ação de graças pela passagem de aniversário da minha esposa. Cadê ela? Ela foi arrebatada? Desceu? Amém. Que Deus possa abençoá-la e dizer que eu a amo. Amém? Louvado seja Deus. Feche os seus olhos. Percebeu como Deus está falando desde o início, irmãos? Desde a ministração de louvor, nas oportunidades, dos louvores cantados aqui dos grupos. O Senhor está pelejando por nós. É Deus dizendo aqui nessa noite que não se esqueceu de você. Deus tem contemplado as suas lutas, suas dores, seus problemas, suas dificuldades. Deus tem visto os seus vales. E Ele chegou na noite de hoje para te socorrer. Você acredita nisso? Levanta a sua mão comigo. Ei. Na terra como é, fala isso para ele. No céu, deixa o céu descer. Na terra, o que é ligado na terra é ligado no céu. No céu, deixa o céu descer. Ei, irmão, liga o teu pensamento no céu. Oh, deixa o céu descer. A vontade de Deus nessa noite é que o céu desça sobre você e algo sobrenatural aconteça nesse lugar. Ebridas, teu cante, é o reino teu, o poder e tua. Dê a glória para Ele, irmão. Dê a glória para Ele, porque quando a glória sobe, a glória desce. A honra, o poder e o louvor pertence a Ele. Eu sinto a liberdade do Espírito nessa noite. Os adoradores podem levantar a mão para adorar a Jesus. Os que são batizados no Espírito Santo podem adorar em línguas. Deus está aqui nesta noite para receber o teu louvor, a tua adoração. Levanta o camassuri que ele deixa o céu descer. O céu só vai descer onde houver adoração, irmão. Se você abrir o teu coração e clamar a Ele, algo sobrenatural vai descer sobre você nessa noite. Adoração, ela é individual, irmãos, ela é pessoal, é algo. O culto é teu. O culto é teu, é você que faz o seu culto, a sua adoração. Elemanto kamassura, erevarasaio keminarasai. Deixa o céu. Pede a Jesus para não ir embora mais não. Fala para Jesus: Senhor, vem e fica. Essa unção, esta graça permaneça em mim, em nós. Oh glória.
Você vai entender nessa noite, Deus está falando desde o início, através da palavra, que esse momento que nós estamos passando é Deus renovando, é Deus restaurando. Abra sua Bíblia. Aleluia. Vocês podem continuar na mesma pegada aí. Me ajude. Lucas capítulo 5. Oh glória. Há renovo, a resposta de Deus para muitas pessoas aqui nesta noite. Amém? Eu sei que quando o Espírito testifica, irmãos, a presença de Deus. Quando o Espírito testifica a graça de Deus. Isso só acontece quem sente a presença do Espírito, irmão. Aleluia. Lucas capítulo 5. Aleluia. A minha tradução é um pouquinho diferente, mas eu quero que você acompanhe aí. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando as redes. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, e que lhe pediu que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o fundo e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, porém, por meio da tua palavra, eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes, e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro lado do barco, para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Eu queria que você repetisse o versículo 8, vamos lá? Vamos naquela tradução ali? E vendo isso, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim. E você dá glória, se assente adorando a Jesus. Oh glória, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero que você compreenda uma coisa. Tudo que aponta para algo vitorioso, tudo que aponta para algo que vai nos prevalecer, nos garantir, nos abençoar, que portas irão se abrir, que vitórias estão chegando, ou vai chegar, ou já chegou. Tudo isso é proporcional a alguma coisa, a algum processo que eu e você já passamos, estamos passando, ou iremos passar. Toda luta, ela tem uma trajetória, toda luta, ela tem um tempo determinado por Deus para mim e você passar. Todo processo tem um projeto de Deus envolvido para mim e você viver, passar, vivenciar, testemunhar. E entenda, tudo aquilo que acontece na nossa vida tem um porquê, um porém, tem a vontade de Deus que é permissiva em nossas vidas. E a gente não se cansa em todos os dias contemplar alguém passando por luta, alguém passando por problema, alguém passando por vitória. Se eu perguntar aqui nessa noite, quantas pessoas abandonaram a Jesus, abandonaram, pularam do barco, saíram da presença do Senhor por causa das lutas, por causa dos processos? Quantas pessoas já abandonaram a igreja porque não aguentaram o processo duro que passaram? E quantas pessoas tem aqui nessa noite que estão passando por processos difíceis e estão até pensando em abandonar? Só que Deus nessa noite me trouxe aqui como um profeta de Deus para dizer para você aguentar só mais um pouquinho,
para você aguentar firme aí nesse processo que você está passando. Talvez você vai dizer assim: pastor, só prega sobre o processo. É o que eu estou vivendo, irmãos. É o que Deus tem permitido eu passar. E eu sei, irmãos, que a cada processo que a gente passa, que eu tenho passado, eu vejo as mãos de Deus sendo manifestas de uma forma tão especial, tão generosa e tão poderosa, que eu não posso murmurar ou reclamar com Deus, o porquê isso, o porquê aquilo, somente aceitar a vontade de Deus. É bem verdade que muitas coisas acontecem por causa das nossas negligências, mas até isso Deus é misericordioso em trabalhar, em converter e reverter para a bênção. Porque Deus, Ele vê o tempo da nossa ignorância, transforma em bênção e nos restitui, nos dando consciência daquilo que a gente precisa fazer para não errar mais. É Deus dizendo para alguém que nessa noite: vai e não peques mais. Então, entender o texto que foi lido aqui nessa noite é compreensível em olhar e analisar o porquê Jesus fez uma grande pesca maravilhosa. O porquê Jesus escolheu esse texto para escolher os seus primeiros discípulos daquela época. É bem verdade que Jesus não chegou fazendo milagre, não, irmãos. O milagre de Deus não vem assim. O milagre de Deus vem sempre depois de um processo. Repita comigo: o milagre de Deus vem sempre depois de um processo. Agora fala para a pessoa que está do seu lado: o milagre de Deus vem sempre depois de um processo. Sabe qual é o detalhe? É que muitas das vezes ninguém sabe a dor que a gente está passando. Ninguém sabe a dor que a gente vive, porque o processo é conosco, é íntimo, é pessoal. E quando o processo é pessoal, é a gente que tem que passar. Eu sei que muitas das vezes Deus, Ele vai usar pessoas para nos abençoar, assim como me abençoou muito. Eu sou grato a Deus por isso. Mas também Deus vai fechar as portas para que a gente não venha alcançar a vitória, a bênção do Senhor. Sabia disso? Deus está dizendo assim: eu não vou te abençoar agora, porque eu preciso que você passe pelo processo, para depois eu te honrar. Podemos lembrar da história de Jó. Do nada Deus prova a Jó por causa da sua integridade. E olha que o diabo queria provar a Jó por causa daquilo que ele tinha, e não por aquilo que ele era. Enquanto Deus está provando a integridade e retidão de Jó, as qualidades de Jó, Deus está provando as riquezas que ele tinha, mas também enchesse de... Entende isso, irmão? Que para Deus não vale aquilo que nós temos, mas sim aquilo que nós somos. Você pode ter rio de dinheiro, mas se a prova chegar na tua casa, vai cair tudo, irmãos. Você pode até chegar no fundo da cisterna, mas sabe o que o salmista disse no Salmo 130? Das profundezas do abismo a ti clamo, ó Senhor. Alguém vai clamar aqui nessa noite? Oh glória. Então o versículo 1 vai dizendo o seguinte: aconteceu que, ao Jesus chegar no lago de Genezaré, a multidão o cerca, o aperta, e ele ali tem uma experiência sobrenatural com alguns homens que estão trabalhando. Mas eu quero que você entenda uma coisa: antes de acontecer um grande milagre, uma grande vitória, uma grande pesca maravilhosa, talvez você nunca imaginou o que estava por trás de tudo aquilo que Jesus tinha passado. Lembra no capítulo 3, final, a Bíblia diz que Jesus estava sendo batizado por João Batista. E João para o batismo para dizer assim: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali começa uma grande batalha espiritual na vida de João, de Jesus. Por quê? Porque é manifesto ali naquele momento a pessoa, a divindade de Jesus.
é manifesto ali naquele momento, quando João emerge Jesus, o céu se abre, a pomba desce em forma corpórea, e Deus do céu diz: este é meu filho amado em quem me comprazo. A batalha espiritual inicia-se ali, porque homens estão contemplando, João está observando, porque recebeste a revelação do céu. Anjos caídos estão contemplando, anjos do céu estão contemplando. Oh glória! Porque no capítulo 4 diz assim, olha, o Espírito conduzindo Jesus para uma pousada, passar o dia tranquilo, conduzindo Jesus para um parque de diversão, conduzindo Jesus para meu Deus, conduzindo Jesus para pergunta para a pessoa que sabe, fala assim: irmão, você está preparado para ser conduzido para o deserto? Porque o que Deus tem falado desde o início do culto até agora é sobre isso, irmão. É Ele te preparar, é Ele te conduzir, é Ele te sustentar, é Ele te levantar. O próprio Espírito conduz Jesus para o deserto. Isso indica que há uma permissão de Deus, onde o próprio Deus está conduzindo Jesus para o deserto. Isso mostra para mim e para você que quando vem um processo, é o próprio Deus nos conduzindo. E às vezes a gente não entende isso. A gente começa a murmurar, reclamar da vida, reclamar de Deus. Por que isso? Por que aquilo? Por que portas estão fechando? Por que o acidente? Por que a perca de um ente querido? Por que? E os tantos porquê nos trazem dúvida. E muitas das vezes as luzes vai nos trazer decepções. Mas o importante, irmãos, é aceitar a vontade de Deus. Se Deus nessa noite quiser levar você para o deserto, vai para o deserto. Se Deus nessa noite quiser levar você para o processo, vai para o processo. Sabe por quê? Porque quem está te levando garante a vitória. Não é o seu patrão que está te levando, não é o seu pastor que está te levando, é Deus, irmãos. E se Ele está conduzindo, Ele garante a vitória. Quando Jesus é levado para o deserto, a Bíblia diz que Jesus é tentado em 3 áreas: no corpo, na alma e no espírito. Corpo porque 40 dias, 40 noites, no último dia Jesus teve fome, e o Satanás se apresenta diante de Jesus e vai na sua necessidade. Se tu és filho de Deus, primeiro ponto, Jesus é confrontado à sua divindade. Por que Jesus é confrontado na sua divindade? Porque o diabo estava lá quando Jesus foi manifesto, aonde foi revelado para João Batista que Jesus era o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Mas agora ele veio testar Jesus, dizendo assim: olha, se tu és filho de Deus. É assim que o diabo muitas das vezes usa a pessoa para nos confrontar. Tu não é crente? Uma vez eu tirando carteira de motorista, o professor, no 3º dia de aula, ele disse assim para mim: pastor Hamilton, esse final de semana eu vou viajar. E eu disse assim para ele: ué, mas e as outras aulas? Ele falou assim: você não é crente? Pede a Deus para te ajudar. Falou isso comigo, irmão. Mas graças a Deus que eu passei. Amém? Eu passei. Tinha que provar. Ou ela acredita em Deus ou não acredita. Porque vai chegar momento que o diabo vai confrontar você, irmãos. Ele vai dizer assim: tu não é crente da igreja? Tu agora não entrou para a igreja? Cadê o Deus que você serve? Pede a Ele para te ajudar. Pede a Ele para te ser. Aí você vai ter que aguentar calado e confiar em Deus, que é um Deus que te tem te sustentado, te restaurado, te renovado. Porque nós somos confrontados. E na primeira prova de Jesus, tentado no corpo, o diabo disse assim: olha, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Porque Jesus tinha fome, o seu corpo tinha fome. Mas ele combate o diabo com a palavra, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. O diabo foi embora e desistiu? Não.
O diabo transportou Jesus para um alto de um monte e disse assim: está vendo todas essas riquezas? Tudo isso foi me dado. E ele bate no peito ainda, porque foi dado a ele no jardim do Éden. Quando o homem cai, deu o direito de Satanás governar. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, porque o diabo já opera através do pecado. Mas ele quis oferecer para a pessoa errada. E ele disse assim: tudo isso te darei se você se prostrar e me adorar. O diabo queria que Jesus o idolatrasse, porque Jesus estava sendo tentado na alma. Ele achou que o coração de Jesus se empolgaria com as riquezas da terra, não sabendo ele que Jesus estava lá na criação do Éden, dizendo assim: tudo me foi formado, tudo eu criei. Entende, irmãos, que o diabo, ele quer provar a nossa fé. Ele sabe que você é servo, que você é serva. Ele sabe a sua integridade, mas ele quer vir e tentar confundir a sua mente para você cair em tentação. Provou Jesus, mas Jesus disse assim para ele: não ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele servirás. O diabo foi embora? Não foi não, porque Jesus estava num processo. Lembra uma coisa: enquanto você estiver no processo, você vai ser tentado no corpo, na alma e no espírito. No espírito, pastor, sim, por quê? Porque Jesus foi levado no pináculo do templo, e o diabo disse assim: lança daqui lá embaixo, porque está escrito, usando a palavra: dará ordem aos teus anjos para te guardar e para te proteger. O diabo queria que Jesus se suicidasse, tirasse sua própria vida. Isso é sério, irmãos, porque numa batalha, num processo, quem está no processo, quem está a ponto de tirar sua própria vida, só ele sabe a dificuldade que ele está passando. Eu não sei se você já conviveu com alguém que quis tirar a própria vida. Irmãos, isso é sério. Nós estamos diante de uma situação onde a pessoa tem a coragem de subir no alto de uma ponte e pular lá de cima, porque ele está ouvindo o comando de Satanás dizendo: pula porque vai acabar, pula porque o negócio... E Jesus está dizendo nessa noite: não tentarás o Senhor teu Deus. Enquanto nós estivermos no processo, vai haver as tentações. O diabo vai tentar tirar você da presença, da brecha. Enquanto eu e você estivermos no processo, o diabo vai tentar envergonhar eu e você. Mas por favor, vença ele com a palavra. Sabe por quê? No meio do processo vai vir anjos de Deus para te servir, vai vir anjos de Deus para te exaltar. No meio do processo vai vir anjos de Deus com a bandeja na mão para te servir. Levanta a mão para adorar, porque eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. Lá vai a seventura. Acabou a tentação? Não, porque a Bíblia diz que o Espírito conduziu Jesus para a cidade de Nazaré, cidade natal de Jesus. Ei, eu quero te lembrar uma coisa: antes de uma grande vitória sempre vai vir um processo, uma luta espiritual. Jesus é conduzido agora para a cidade de Nazaré pelo Espírito. Lembra uma coisa: enquanto eu e você estivermos sendo guiados, mesmo que seja para o processo, para a luta, mas pelo Espírito de Deus, Ele irá garantir a vitória. Eu não sei se você entendeu isso, mas me ajude a pregar. Diga para a pessoa que está do seu lado: seja a boca de Deus. Diga assim: olha, enquanto Deus estiver conduzindo você no processo, fala para ele assim: olha, Ele vai garantir a vitória. Ah, não sei se você acredita nisso, mas os que acreditam podem adorar a Jesus neste lugar, irmão. Jesus é conduzido para a cidade de Natal, Nazaré. E é interessante porque ele chega no dia de sábados, aonde os judeus estão reunidos em uma sinagoga para ler as escrituras. Então Jesus se assenta, é como num culto desse aqui, né? Deram oportunidade para o irmão Jesus. O irmão Jesus então sobe à tribuna, e lhe é a oportunidade de ele ler a Torá, os pergaminhos. E ele começa a ler o pergaminho de Isaías, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregoar os cativos e oprimidos, a dar libertações aos presos, e anunciar um ano aceitável do Senhor. Aí ele entregou a oportunidade. Aí o pessoal achou que ele já tinha encerrado.
Aí de repente ele fala bem assim: olha, hoje se cumpriu esta palavra. Se cumpriu essa palavra, se cumpriu essa palavra. E quando ele disse isso, irmão, ele arrumou problema com seus irmãos, porque acharam que Jesus estava blasfemando, porque a palavra está sendo se cumprindo naquele momento, o livro de Isaías. Só que não concordaram. Por quê? Porque alguém disse assim: não é esse aí o filho de José e Maria? Começaram a diminuir Jesus, porque conhecia Jesus desde pequeno, viram Jesus crescer. Então quando Jesus volta à sua cidade natal, não valorizaram aquilo que ele era. Isso o ser humano gosta muito de fazer, irmãos, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes Deus nos coloca numa posição boa, e às vezes a gente adorar a Jesus, estender as mãos para aquele que precisa, a gente começa a pisar e esquecer que um dia Deus nos tirou daquele lugar. Então nessa noite, se Deus está falando com alguém aqui, se posicione, entre no lugar da humildade e comece a ser boca de Deus, sendo usado por quê? Para que Deus nos prospera? Para que Deus nos enriquece? Exatamente para ajudar a sua obra, para ajudar o seu próximo, para ajudar a sua família. Só que Jesus foi julgado. Aí outro disse assim: pode o médico curar a si mesmo? E começaram a confrontar a Jesus, dizendo que ele estava blasfemando. Aí Jesus começou a recuar e dizer assim: olha, é bem verdade que o profeta não tem honra na sua própria. Mas por que não tem honra na sua própria pátria? Porque ele é conhecido, já conhece o seu defeito, as suas boas e más qualidades, já sabe quem você é. Começam a te julgar de acordo com os próprios pensamentos, porque é assim que o ser humano faz, irmãos. E principalmente com uma pessoa que não te conhece, o seu caráter, não convive com você, te julgar. Olha como o ser humano é falho. Mas quem ganha com tudo isso? O diabo. Porque o diabo vai colocar no seu coração para você odiar o seu irmão. O diabo vai colocar no seu coração para que você possa ter inveja do seu irmão. O diabo vai colocar no seu coração, e olha o confronto que você vai arrumar, a confusão. Quem ganha nisso tudo? Satanás. Porque ele quer ver você murmurar, ele quer ver você recuar, murmurar contra Deus, ele quer ver você reclamar da vida. Só que Deus nessa noite está dizendo assim: olha, aguenta só um pouquinho, aguenta firme igual Jó, sincero, temente, reto e se desvia-se do mal. Aguenta só mais um pouquinho. Colocaram Jesus para correr, pastor, é verdade, mas não colocaram a mão nele porque ainda não era chegado o momento. Em determinado momento Jesus foi para a cidade de Cafarnaum, e na cidade de Cafarnaum ele foi bem recebido. Quando ele entra na cidade, a Bíblia diz que um jovem endemoniado, lunático, olhou a situação, observou Jesus de longe e ele gritou, o jovem lunático: Filho do Deus Altíssimo, já vieste nos atormentar? Irmãos, observe uma coisa. No deserto o diabo disse para Jesus: se tu és filho de Deus. Em Cafarnaum o diabo já começa a respeitar, dizer: Filho do Deus Altíssimo. Pegou isso aí, irmão? Hein? Hoje o diabo está tentando te humilhar. Hoje o diabo está tentando pisar em você, mostrar a tua vergonha. Mas não se preocupe não, irmão. Aguenta só mais um pouquinho. Vai chegar o momento que o diabo vai chegar diante de você e vai ter que te respeitar. O diabo vai chegar diante de você e vai ter que bater continência e dizer: vai ali um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu quero que você adore a Jesus nessa noite, porque Deus está dando autoridade a pessoas aqui nessa noite para pisar na cabeça do diabo, para repreender o maligno. Aquele dia foi algo sobrenatural, irmãos. Até a sogra de Pedro foi curada da febre. O nome do Senhor foi glorificado. Pela tardezinha Jesus foi parar, porque ele se ausentou da multidão, mas a multidão corria atrás de Jesus. E a Bíblia diz que pela manhã ele foi parar no lago de Genezaré.
Só que quando ele chega no lago de Genezaré, ele se depara com um grupo de homens lavando as redes. O pastor Hamilton disse que eu posso ir até as 9. Eu só estou na introdução. Vou entrar agora, né? Pastor. Jesus se depara no lago de Genezaré. Ei, tinha alguns homens lavando as redes. E a Bíblia diz assim que, ao comunicar-se com a multidão, Jesus viu 2 barcos na beira da praia. Então Jesus pediu para subir em um dos barcos. E é interessante isso, porque 2 barcos haviam na praia, mas Jesus só escolheu um para entrar. Mas pastor, Jesus faz acepção de pessoas para salvar? Não, mas para usar sim. Para salvar, ele disse assim: olha, muitos são chamados para salvação, mas poucos escolhidos para uma grande obra, ou uma obra específica. Então quando Jesus escolhe o barco de Simão, é porque é um projeto, porque é uma obra Jesus precisava fazer. Seus primeiros discípulos, João, André, Tiago, Simão. Então Jesus precisava, tinha urgência em entrar naquele barco. E é interessante, quando Jesus sobe no barco, ele manda afastar-se da terra. Ele manda afastar. Por que Jesus manda afastar da terra? Evangelista Samuel, Jesus não poderia falar com eles ali, mas Jesus pediu para afastar-se da terra. Sabe que Deus falou comigo? Que tem coisas que Ele vai fazer, mas quando eu e você estivermos... Alguém pegou ali, ó. Enquanto eu e você estivermos agarrados no mundo, não houver separação, o milagre não vai acontecer. Porque tem coisas que Deus precisa fazer, mas a gente precisa estar desligado das coisas do mundo. Eu vou ter que largar meu emprego? Não, irmãos, espiritualmente. Você sabe o que eu estou dizendo. Desligar das coisas do mundo, em espírito de oração. Principalmente você que está no processo, no vale da sombra da morte. É Deus nessa noite te orientando a você estar ligado na terra, ligado no céu. Você está conectado com Ele. Enquanto você estiver desconectado, desligado, não vai acontecer nada. Mas se você desconectar, alguém pode dar um glória para Jesus? Se você desconectar, irmãos, um milagre vai começar a acontecer. Aí Jesus disse assim: afasta um pouco da terra. Afastou e começou a ensinar. E é interessante porque ele começa a ensinar, continua ensinando, e os discípulos estão lá. Porque é assim o pensamento de alguém que está frustrado. Geralmente o pensamento é voltar atrás, abandonar tudo, porque passou por uma grande frustração. Quem nunca passou por uma grande frustração, irmão? Quem nunca pensou em largar tudo porque passou por uma grande frustração? Quem nunca disse para Deus: Senhor, eu vou entregar, eu vou parar, eu não vou pregar mais, eu não vou louvar mais, eu não vou fazer a tua obra, por causa das decepções, das frustrações da vida. Talvez tem pessoas aqui no nosso meio que já passaram por isso, mas hoje Deus já te deu vitória e você sabe do que eu estou falando. Mas tem pessoas aqui nessa noite, Davi, que estão no meio do vale, no meio das frustrações, e Jesus está dizendo assim: eu posso te ajudar, eu posso te levantar, eu vou pegar nas tuas mãos, na racia de revácia. É só você se ligar, é só você se conectar comigo. Jesus, eu estou sentindo a presença. Levanta a sua mão, por favor. Comece a adorar a Jesus nessa noite, porque Ele quer encontrar aqui adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Se Ele passar no arraial, irmão, e você estiver desligado, você não vai sentir nada. Mas se Ele passar no arraial e você estiver ligado, irmão, a unção de Deus vai descer sobre você. Ei, Jesus,
Ei, manda brasa aí, meu filho. Lá vai a suraca. Tô acabando. Aí de repente, presídio Josimar, Jesus disse assim: ei, vamos voltar para o fundo do mar? Pensa na cara dos discípulos, os futuros discípulos, né? Desanimados, lavando as redes. Rede na Bíblia é instrumento de trabalho, as ferramentas espirituais. Quem sabe tem alguém aqui que está de braços cruzados na presença, na obra, na posição que Deus te chamou. Quem sabe Deus está falando para alguém aqui nessa noite que está parado espiritualmente, que já não busca mais, já não ora mais, já não... Você sabe do que eu estou falando. Presenciar pessoas que vieram antes de mim aqui em dizer que a presença de Deus satisfaz ela, irmão. Ah, você não sabe, você não tem noção do que foi falado pela irmã Valesca aqui nessa noite. Levo nasce de vassoura. Ei, irmão, elemantu kamassure, levai a saio kamantura calavaraça. Quanto tempo você não busca mais, está parado espiritualmente, e Deus nesta noite me trouxe aqui para dizer para você: levanta! Quinta-feira o Diácono Dalano deu uma palavra aqui sobre despertamento. Ontem nós tivemos a graça de ver o filho do evangelista dar um testemunho aqui, que a palavra de quinta-feira impactou ele, irmão. Que coisa linda. Amantucama. Oxalá que todos sentissem aquilo que você sentiu. Toda a igreja sentisse essa graça que você sentiu. A necessidade de ser cheio, de não andar vazio da presença de Deus. Irmão, não tem coisa pior. Nós vimos para a igreja, voltamos da igreja, vivemos uma vida de religiosidade e não sentimos a presença de Deus. Irmãos, chamando querebassuri calama. Levanta as mãos, adoradores, por favor, e comece a adorar a Jesus nessa noite. Os que adoram em línguas, vem comigo. Levanto calebassuri querebinarassayonebahassi. Hoje é noite de renovo, hoje é noite de libertação, hoje é noite de restauração. Oh, ei, por favor, me ajude a pregar aí. Coloca a mão em alguém aí, comece a orar por ele, por ela, vai. Começa a dizer: Senhor, renova. Ah, Jesus, Senhor, liberta. Ah, Jesus, Senhor, levanta o meu irmão, a minha irmã. Eu não conheço o processo dela, não. Eu não conheço o processo dele, não. Mas tu conheces, Senhor. Levando que minarassuri que lebinarassaio. Ei, Jesus chama eles para voltar para o fundo do mar. Levo-se reminarassaio. Ei, olha para mim. Jesus está na beira do lago, lugar raso, e está chamando eles para ir para o fundo. Sabe o que é Jesus dizendo? Segura isso. Jesus dizendo assim para alguém: eu quero tirar você do acomodismo espiritual, eu quero tirar você da zona de conforto, eu quero tirar você da vida de mesmice. Está vendo essa vida que você está levando hoje? Não ora mais, não busca, não lê a Bíblia, não consagra, vem para a igreja empurrado. Isso aí é uma vida religiosa que você está vivendo. Só que eu quero que você nessa noite saia daqui ligado com Deus, renovado pelo Espírito, restaurado pela presença de Deus. Porque Jesus quer levar você para o fundo, e lá tem novas experiências. Ah, lá para o fundo tem nova restauração. Ah, lá para o fundo tem novo de Deus, o renovo de Deus para a sua vida. Mas você tem que sair do acomodismo espiritual e começar a ir para o fundo e mergulhar. É o anjo chamando Ezequiel: Ezequiel, vem mais. E lá vai Ezequiel andando. Jesus está chamando alguém aqui para o fundo nesta noite. Fica de pé, irmão. Jesus está chamando alguém para o fundo aqui nessa noite. Alguém tem coragem de ir para o fundo? Alguém tem coragem de sair do raso, da vida de mesmice, do acomodismo espiritual e buscar novas experiências?
Quem manda ser gordeira? Samanduca maceva suriquereminara saio. Levanta a sua mão comigo. Eu quero que você ore agora. E assura lamantu que eliminasse. Eu quero que você ore. Eu quero ouvir a igreja orando nessa noite, adorando, orando. Eu quero ouvir você orando. Feche seus olhos, irmão. É você que precisa do renovo. Não tenha vergonha de fechar os seus olhos e chorar na presença de Deus. Não, eles não sabem o processo que você está passando, mas Deus sabe. É você que precisa buscar. É você que precisa se levantar. Quem sabe nessa noite Deus trouxe alguém aqui para renovar os votos, a aliança com Deus. Quem sabe nessa noite Jesus te trouxe aqui para você voltar para a presença dEle. Quem sabe nessa noite Jesus te trouxe aqui para você voltar ao primeiro amor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo, ele vassaiba do camassure vassai. Espírito Santo, é noite de intercessão, meu consolador. Fala para ele nessa noite. Você que está buscando renovo, se você que está aqui dentro nessa noite, que quer voltar para Jesus, aceitar a Jesus, levante uma das suas mãos, porque é noite de salvação. É noite de salvação. Jesus trouxe alguém aqui nesta noite para voltar para os seus caminhos. Se relevasse. Você que está parado espiritualmente, que quiser vir à frente para receber renovo, mas você faz um voto com Deus e diz assim: Senhor, eu quero ir lá na frente para voltar ao primeiro amor, ativa de novo, a trabalhar na tua obra. Se você precisa de oração, de um renovo, vem à frente também. Você que quer aceitar Jesus, Jesus nesta noite está te convidando para você. Tu és santo. Não? Comece a interceder nessa noite, porque é o novo de Deus neste lugar. Jesus quer te renovar, te restaurar, te levantar. Tu és santo. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Procuro palavras pra Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Consegue sentir a presença dele? Espírito Santo, 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 Santo. Espírito Santo, 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 Santo. Dentro santo que via saio dele vassura. Labacala mandorou a sui calavassai. Os adoradores estão aí. Levanta o calavaia cebra. Aleluia. Há uma grande batalha contra a tua vida. Se tu soubesse a sede que o diabo tem de te matar e te derrubar você. Só que Deus chegou primeiro. E olha que não foi um nem dois livramentos, foram muitos. Mas sabe por que Jesus chegou primeiro na tua vida? Porque Ele tem uma grande obra. Mas você precisa buscar mais, se conectar mais. O diabo está armando, está criando situações para você desanimar de novo. Fala que eu estou mentindo. Fala que eu estou mentindo. O diabo está tentando te desanimar.
Mas nessa noite Deus está dizendo assim: eu tomo nas tuas mãos essa noite e te digo: não temas, porque eu sou contigo. A obra que eu disse contigo, eu vou fazer, diz o Senhor. Você pode vir aqui à frente, eu quero orar por você. Já estou terminando, pastor. Você pode vir. Alguém pode adorar a Jesus aí, irmão? Tu és santo. Levanta o camassuri que minarassai. Deus, toma em tuas mãos. É um vaso escolhido, Senhor. E o diabo está tentando tirar ele da tua presença. Mas o diabo perdeu, Senhor. Porque na noite de hoje o Senhor chegou primeiro para renovar a mente dele e o coração. Renova, Jesus, nesta noite este vaso. Renova nesta noite este vaso. Chamando o Kovassuri Kaminara, sai, vai tirando, vai renovando. Receba o renovo. Espírito Santo, Tu és santo. Ei, Jesus. Tu és santo. Já temos uma vida aqui na frente para Jesus, irmão. E hoje a palavra se faz Existe mais pessoas para vir para Jesus? pra te descrever. Tu és santo. Tem mais alguém para Jesus? Nós vamos orar. Tu és Aproveita a oportunidade, entregue o teu caminho ao Senhor e confia nele. E tudo ele fará. Eu quero orar por você. Tem mais alguém? Você que está distanciado dos caminhos do Senhor, aproveita a oportunidade nessa noite. Aleluia. Aleluia. Tem alguém nessa noite? Eu quero orar por você. Entregue o teu caminho ao Senhor e confia nele. Aleluia. A palavra de Deus foi ministrada nessa noite. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou no seu coração. Que Deus te dê outra oportunidade. Nós vamos orar por esse adolescente. Nós vamos orar pelo Enzo, que está entregando a sua vida nas mãos do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai Celeste, que está o Enzo. Ele entende que é um pecador e que precisa de um Salvador. E que o Senhor é o Salvador da sua vida.